Jinwoo está de volta no templo de Cartenon. E não só isso, tivemos outras coisas aí. Goguge mais uma vez ficou impressionado com os poderes do Jinwoo e ele descobriu uma nova coisa que vai mudar o rumo da história, tá? Ele descobriu o plano do Japão, que era acabar com os coreanos Rank S lá na ilha de Jeju e deixar a galera só do Japão como potência do geral. Olha só. As coisas vão esquentar, cara. O clima tá pesando, então vem comigo. Pega a tua pipoca e bora acompanhar isso tudo juntinho aqui. A continuação de Solo Leveling não pode parar. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, vamos falar direto aqui do momento em que o Jinwoo tava lá no apartamento dele e recebeu uma notificação urgente do sistema. Depois dele se despedir muito rápido da mãe, ele saiu às pressas. A mensagem informava a localização do novo portão, que era a dungeon dupla, que era o portão de Cartenon. E ele sugeria em questão de segundos. Determinado a se juntar àquele lugar, o Jinwoo pegou a chave que estava na posse dele e aguardou o fim da contagem regressiva. E nesse momento, quando ela foi concluída, ele foi teletransportado para o local junto da localização do guardião da chave. Num instante, eles estavam diante de um novo portão que tinha se materializado nas ruínas da escola da Diná. A associação já tinha cercado a área, estava tentando manter o controle, e os oficiais estavam surpresos com essa situação, porque era a segunda vez que o portão aparecia exatamente no mesmo lugar. E não é uma coisa normal de se acontecer, né? Felizmente a escola estava fechada nesse momento, o que evitou o caos como aconteceu com os estudantes há alguns capítulos no passado. Só que logo depois disso aí tivemos a chegada do Jinwoo também, e a revelação de que o portão tinha surgido 3 dias antes surpreendeu o Jinwoo. Segundo os oficiais, ele tinha sido categorizado como um portão comum, e caçadores já tinham entrado lá dentro. O Jinwoo, ele percebeu que o perigo que estava ali dentro era muito grande, ele tentou alertar os oficiais sobre a gravidade da situação. Tinha o risco real de que todo mundo morresse lá dentro caso não agisse imediatamente. Apesar do alerta, os oficiais, eles tratavam esse portão como uma coisa rotineira, então o Jinwoo, ele decidiu não perder tempo. Por mais que ele tivesse falado e tal, ele decidiu, sem explicar os seus motivos, entrar direto nesse portão. E ele foi. Os membros da associação ficaram sem entender essa atitude, mas eles não conseguiram impedir o Jinwoo. Lá dentro da masmorra, os caçadores já tinham derrotado o monstro inicial, estavam diante de um enorme portão. Só que nenhum deles conseguia abrir aquele portão. Enquanto eles tentavam encontrar a solução, o Jinwoo apareceu do nada atrás deles, informando que ali se tratava de uma dungeon dupla. Era uma dungeon dentro de uma dungeon, tá ligado? Uma armadilha mortal. Com base na experiência, com ele ter sobrevivido um lugar muito semelhante quando ele era mais novo, o Jinwoo assumiu a liderança e instruiu todo mundo a recuar. À medida que ele se aproximava do portão, os caçadores começavam a suspeitar da sua identidade. E quando tentou abrir o portão e percebeu que ele não reagia, o Jinwoo recebeu uma nova mensagem do sistema, dizendo que o templo de Cartenon ainda estava bloqueado, era necessário utilizar a chave para conseguir entrar lá. Ou seja, pelo menos dessa vez, só o Jinwoo conseguiria entrar ali, porque só ele tinha essa chave. Então ele tirou a chave do inventário e desbloqueou o portão, o que deixou todo mundo surpreso. O líder do grupo dos caçadores que estava lá dentro, ele ficou incomodado, ele tentou confrontar o Jinwoo, alegando que a guilda tinha comprado os direitos sobre aquele calabouço. Só que o Jinwoo, ele não recuou, cara. Porque assim, não adianta. Eles tinham comprado os direitos, mas se entrasse por ali ia voltar 1, 2 caçadores no máximo. Não ia ter tempo para os caras conseguirem reagir ao que estava acontecendo ali dentro. E diante da tensão, ele deixou claro que ele não vai tentar impedir ninguém de entrar, mas que ele não faria mais advertências, não ia falar, não ia avisar, ele já tinha deixado bem claro, não entra que vai dar ruim. Então, um dos caçadores decidiu entrar sozinho, só que ele foi imediatamente impedido pelo sistema. A entrada no templo de Cartenon era restrita apenas àqueles que possuíssem a chave. Mesmo assim, ele forçou a entrada ali e depois de poucos passos ele foi surpreendido por um ataque brutal da estátua de pedra gigante. O Jinwoo conseguiu puxar ele a tempo, salvando a vida desse cara. A estátua então se voltou diretamente para o Jinwoo como se reconhecesse ele. E foi o suficiente para deixar claro para todo mundo que estava ali que o que tinha naquele portão era um perigo mortal, era além do que as capacidades dele poderiam imaginar. E diante do que eles viram, os caçadores decidiram recuar, informar a associação de caçadores que o calabouço duplo tinha surgido de novo, e depois que o Jinwoo entrou no templo de Cartenon, o portão da entrada se fechou imediatamente. Assim como tinha acontecido antes, as chamas se iluminaram, o templo começou a acender e uma revelação, né? As gigantes estátuas posicionadas ao longo do salão começaram a aparecer. O Jinwoo, ele continuou andando. Dessa vez, ele sentia algo diferente.
Ao contrário da primeira vez que ele esteve ali, agora ele conseguia perceber com clareza. Aquelas estátuas não eram monstros ou seres vivos, mas sim bonecos, marionetes. Dentre todas aquelas estátuas, só tinha uma que estava irradiando energia mágica, tá ligado? E essa era a verdadeira inimiga. Parada diante da estátua angelical que estava segurando a pedra esculpida, o Jinwoo só observou. E aquela estátua com um sorriso horrível no rosto deu sinais do que aguardava ele. Ele tinha chegado até ali, como era o esperado, né? E enquanto isso a narrativa mudou para o Japão. A situação lá no Japão também era delicada. O caçador Yuri Orlov, ele já tinha chegado no país, né, depois de fechar aquele acordo, e rapidamente os repórteres se aglomeraram, foram entrevistar ele, perguntaram como ele pretendia segurar o portão que tinha surgido lá, né, com confiança. O Orlov explicou que ele criaria um círculo mágico gigante ao redor do portão, canalizando toda a energia que ele tivesse para manter ele lacrado. Ele afirmou que não escaparia dali enquanto ele estivesse operando o seu feitiço. Ninguém. Questionando se seria mesmo possível conter esse portão sozinho de classificação S, o Orlov respondeu que o nome dele mantinha força suficiente para poder realizar esse feito. Só que ele admitiu que não seria possível com a sua própria mana só. Para garantir o sucesso, ele exigiu que cristais de mana fossem espalhados por Tóquio. E com esses cristais ele absorveria a energia suficiente para criar uma barreira quase que intransponível. Demonstrando pela plena confiança, ele afirmou que todo mundo poderia ficar tranquilo, fica de boa, porque ele salvaria a cidade. E a notícia começou a se espalhar muito rápido por todo mundo. E a galera começou a acompanhar a transmissão. E ali, entre essas pessoas, estava o presidente da associação, o Go Gun-hee, e o Oh Jin-choo também. O Gun-hee ele comentou que se o Orlov fosse mesmo capaz de conter um portão Rank S, seria um feito significativo. Só que caso ele falhasse, as consequências seriam catastróficas. Era literalmente uma aposta extremamente arriscada, tá ligado? E o Gun-hee ainda perguntou ao Oh Jin-choo se tinham novas informações sobre o Jinwoo. E o Jin-choo, ele apresentou alguns dados, alguns coletados, né, pela guilda Jin, comparando ela com as grandes guildas existentes. O Gun-hee ficou impressionado quando ele viu que uma nova guilda, liderada por só um cara que ia pra dentro da masmorra, podia competir diretamente com todas as organizações estabelecidas ali, e as mais fortes, entendeu? Quando o Jin-choo terminou o relatório, o celular dele tocou. Ele atendeu e recebeu a notícia urgente dos subordinados. Portões estavam surgindo de novo, né, dentro da escola, aquele lá, e dessa vez tinha uma masmorra dupla dentro do interior. Nessa hora, o Jin-choo reagiu imediatamente, porque uma masmorra dupla era algo muito raro e muito perigoso. Se o Jinwoo tivesse entrado em um deles, a situação era ainda mais crítica. E aí, meu irmão, a gente volta pra dentro do templo de Cartenon agora. O Jinwoo, ele tava diante da imponente estátua angelical. As 6 asas dela se abriram, revelando uma aura absurdamente ameaçadora. E essa estátua já tinha destruído a pedra esculpida que ela tava na mão, declarando que aquele era o momento aguardado. O Jinwoo, ele observou as regras escritas, né, que estavam lá, né, e percebeu que ele não tinha um valor real. O que estava ali era porque ele tinha sido chamado. E cara, esse chamado era parte de um plano maior. A estátua ela só confirmou isso aí. Segundo ela, não era o Jinwoo quem deveria perguntar quem era você, mas sim quem sou eu. E com isso ela declarou o início do teste mais uma vez. Se o Jinwoo conseguisse sobreviver, então tudo seria revelado. A história toda da vida dele, de onde surgiram os poderes dele. E com essa declaração, todas as estátuas gigantes do templo começaram a se mover em direção ao Jinwoo. Ele manteve a calma. Agora ele não era mais aquele garoto que se borrava todo. E ele era muito mais forte, né? Não é mais um rank E, e sim um rank nacional. Ele tentou convocar o Exército das Sombras, só que tivemos um problema. Deu errado. Mesmo tentando invocar o Igris, nada aconteceu. Dessa vez, a estátua angelical esclareceu que aquele não era um campo de batalha comum, era um campo de testes, e ali a força bruta não importava. Então uma nova mensagem do sistema apareceu, e a habilidade especial do Jinwoo foi limitada. Proibia o uso de poções e dava uma recompensa de subida de nível e restauração de status. Saindo do local bloqueado até a conclusão do teste final, então, o Jinwoo ficou chocado e todas as vantagens dele tinham sido anuladas. Agora, ele teria que enfrentar um desafio apenas com a própria força e a mente deles. O verdadeiro teste tinha começado. O cartão original que o Jinwoo tinha preparado desapareceu instantaneamente. E mesmo que muitas habilidades tivessem limitadas, isso não significa que ele não fosse capaz, né, de usar o inventário dele. Então assim, ele decidiu que tá tranquilo, ele ia resolver isso só com a força dele. Naquele momento as estátuas gigantes começaram a cercar ele e uma delas atacou a lança. Só que o Jinwoo, ele só pegou essa lança com a própria mão e usou ela contra o inimigo, matando ele num único golpe. Depois, ele jogou a ponta quebrada da lança, atingindo a cabeça de outra estátua. E aí ele saltou ali no meio do campo de batalha,
pisou sobre a lança cravada no chão e pulou até o alto. Outra estátua tentou acertar ele, só que com o machado, ele ainda no ar, tomou o machado do inimigo e cortou a estátua no meio. Usando a própria arma como apoio, ele se impulsionou de novo, saltou em direção à próxima estátua e assim, irmão, ele foi acabando com uma estátua após a outra, marchando para destruir elas. Do outro lado, uma nova estátua ali com arco e flecha apareceu, e o Jinwoo partiu ela no meio também com a espada. Depois, ele chutou a ponta da flecha contra a cabeça de uma outra estátua e destruiu ela também. Mano, esquece. O ataque dele, ele foi atacando em cada ponto vital de todas as estátuas, ansioso pelo momento em que elas atacariam todas ao mesmo tempo. E isso finalmente aconteceu. Várias investidas ao mesmo tempo vieram pra cima dele. Só que mesmo com a força combinada, o Jinwoo conseguiu resistir. Enquanto isso, a estátua angelical só observava essa batalha lá do alto. E aí, aquele sorriso no rosto aparece, né? Ela mesmo comentou que o desenvolvimento daquele corpo humano do Jinwoo foi impressionante e que o teste mesmo assim ainda estava longe de acabar. A estátua de Deus, que permanecia sentada no trono, começou a se levantar. E aí o Jinwoo ficou surpreso, porque aquela era a maior de todas, né? Agora a estátua divina estava entrando na batalha. O sorriso de quem observava indicava que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. E enquanto o caos se desenrolava na masmorra, lá na sede da associação, os caçadores da Coreia, o presidente Goguryeo e tal, eles recebiam convidados importantes. O presidente da associação japonesa, que era o Matsumoto Seiji, ele estava acompanhado pela tradutora Hanekawa, né? E o Matsumoto entregou os documentos explicando que se tratava de uma carta de transferência de propriedade, referente a um cristal valioso que o Japão tinha obtido. Só que em troca, ele desejava contratar o caçador Jinwoo. E o Goguryeo recusou educadamente isso daí, explicando que o Jinwoo não era um membro oficial da associação. O Matsumoto ele já esperava essa resposta, então ele insistiu. Ele disse que, como o Jinwoo era coreano, só seria possível entrar em contato com ele por meio da associação da Coreia. Por isso eles estavam tentando a sorte diretamente com o Goguryeo. Interiormente, até o Goguryeo pensava consigo mesmo que a existência de alguém como Goto Ryuji era motivo suficiente para entender o verdadeiro valor de um caçador Rank S. Na visão dele, o valor oferecido em troca do Jinwoo nem parecia um mau negócio, só que algo ainda estava incomodando ele. Então o Goguryeo colocou a carta sobre a mesa e sugeriu: bora conversar a sós. Aí o Matsumoto ficou surpreso e perguntou se ele falava japonês e tudo mais, e o Goguryeo respondeu com calma que quando ele era pequeno o pai dele tinha feito negócios no Japão, por isso ele tinha aprendido o japonês. Depois ele pediu que os tradutores saíssem da sala. Falando fluentemente japonês, o Goguryeo se dirigiu direto ao Matsumoto, falando que se ele estivesse tentando jogar algum truque, era melhor que ele parasse agora. O Goguryeo então ele revelou que ele tinha ouvido alguns rumores de que o Japão estava tentando assumir o controle da guilda Drawn Sword. E cara, nesse momento, o Matsumoto se levantou da cadeira, ele fingiu que estava indignado, né, dizendo que aquilo era uma acusação sem fundamento, só que o Goguryeo tirou uma pasta onde tinha um envelope e ele colocou esse envelope na mesa, que ali estavam as imagens dos caçadores japoneses se comunicando com alguém na ilha de Jeju. E o conteúdo era claro: o Japão estava tentando se aliar ao Goto Ryuji, tratando ele como porta-voz com o objetivo de eliminar os caçadores coreanos de Rank S durante a operação na ilha de Jeju, cara. Quando ele viu as provas na cara dele, o Matsumoto ficou em choque. E o Goguryeo já estava tomado pela fúria, né? Ele sabia muito bem que tinham pessoas ouvindo essa conversa, que a gravação em mãos tinha o potencial de literalmente incendiar a opinião pública. Do outro lado da sala, o Matsumoto ele já começou a suar frio. Ele ficou nervoso, era evidente a tensão dele. O Goguryeo, então ele ativou a caixa preta e ao mesmo tempo uma poderosa onda, uma aura foi liberada, preenchendo todo o ambiente com aquela pressão esmagadora do corpo dele. Ele não precisava dizer absolutamente mais nada para todos que estavam ali. Todo mundo entendeu a seriedade da situação. Apesar da gravidade, das revelações contidas na caixa, o Goguryeo ele decidiu manter o controle. Ele sabia que divulgar aquelas informações para o mundo inteiro poderia causar um impacto devastador. Por isso, ele escolheu manter cautela. As ações do Matsumoto não eram só irresponsáveis, elas colocavam toda a Ásia em risco. Foi graças ao Jinwoo, cara, que a situação da ilha de Jeju não se transformou numa catástrofe irreversível. Imagina se literalmente os membros da Coreia tivessem sido mortos. E cara, a galera do Japão foi praticamente toda aniquilada, seria uma catástrofe mundial. E a intervenção dele foi decisiva. O Goguryeo ele sabia que sem o Jinwoo as consequências teriam sido muito mais sombrias do que se imaginava. Enquanto a tensão se mantinha, uma certeza tomava conta do lugar. O que vai vir a seguir? Será que o Jinwoo vai conseguir lidar com esse monstro que ele está lutando agora? Será que as coisas vão ser melhores do que a gente está esperando?
Bom, nesse momento a gente já tava lá, o Jinwoo continua desencadeando ataques um depois do outro para destruir cada uma das estátuas gigantes. Só que mesmo depois de várias investidas, essas estátuas continuavam surgindo, uma em cima da outra, uma em cima da outra, até que no final não restou mais nenhuma. De repente o Jinwoo sentiu algo estranho e voltou o olhar dele para a estátua do rei. Foi aí então que ele percebeu, a estátua estava prestes a disparar laser pelos olhos como ela já tinha feito, só que já era tarde demais para evitar esse ataque. Então ele fez o quê? Ativou a habilidade dele do toque do dominador para controlar as estátuas gigantes ao redor dele e usar elas como escudo. Mesmo com um escudo improvisado, o laser do rei ainda conseguiu atravessar parcialmente as defesas e atingiu o campo de batalha, né? Só que ainda assim, graças à sua rápida reação, o Jinwoo teve tempo suficiente para poder escapar ileso do ataque direto. E ciente do perigo que estava acontecendo, o Jinwoo reconheceu que sem essas habilidades dele, mano, esse ataque direto teria sido um ataque fatal, cara. Era necessário ele lidar com a estátua do rei o quanto antes. Nesse momento, uma mensagem apareceu do sistema, que a habilidade do toque do dominador dele evoluiu para a autoridade do monarca. E com essa nova habilidade, o Jinwoo desapareceu no instante, se movendo numa velocidade impressionante na direção da estátua do rei. A estátua, ela reagiu com o pisão dela, tentando esmagar o Jinwoo, só que o Jinwoo desviou com muita facilidade e pulou direto para o corpo da estátua, e foi então que ele percebeu que novos ataques estavam prestes a ser liberados. Então ele utilizou a velocidade aprimorada e a autoridade do monarca agora, ele conseguiu identificar um ponto cego. Então com um movimento ágil e preciso, ele evitou um segundo disparo do laser. E surpreso com a sua própria evolução, o Jinwoo percebeu que a nova habilidade tinha um impacto muito maior do que ele imaginava. Agora, em pé, no ombro da estátua do rei, o Jinwoo só observou, enquanto o inimigo só estava angustiado. Sem hesitar, ele liberou uma série de ataques cortantes ali com a habilidade dele do corte do caos, mas surpreendentemente os golpes causaram só arranhões na superfície da estátua. Frustrado, o Jinwoo decidiu que, se ele não podia cortar, ele vai destruir. Então ele mirou direto no rosto da estátua do rei e deu um golpe brutal. À distância, o anjo que estava observando a luta ficou surpreso vendo a força absurda que o Jinwoo conquistou, e ele concentrou todo o poder dele no nível 103 num único soco devastador, finalmente conseguindo destruir o rosto da estátua do rei, que caiu no chão. Aí, meu irmão, quando ele pegou no chão, o corpo da estátua foi puxado pelas outras, né, ainda ativas, só que antes que elas pudessem reagir, o Jinwoo, ele ativou de novo a autoridade do monarca, e com ela ele assumiu o controle total das estátuas restantes. Utilizando o novo poder dele, ele arremessou todas as estátuas gigantes no chão, com a força total, encerrando essa batalha de forma definitiva. E o Jinwoo, agora, né, no final disso tudo, ele pensou que parecia que aquela luta estava tornando ele ainda mais forte. Mas ainda não acabou, galera. Do outro lado, a gente tinha a estátua do anjo, que estava observando ele tudo que estava acontecendo. E ela começou a se aproximar e começou a aplaudir o Jinwoo. A estátua declarou que o exame ainda não tinha terminado. Ele era o teste final. Nesse instante, a nova mensagem do sistema apareceu, que a missão de emergência tinha sido ativada, que o coração do Jinwoo ia parar se ele não derrotasse o inimigo em 10 minutos. Surpreso, o Jinwoo só se perguntou mentalmente, quem é essa estátua? E a resposta veio de forma inesperada. Cada palavra dita pela estátua aparecia diretamente na interface do sistema. Era literalmente o arquiteto, o criador do próprio sistema que o Jinwoo estava utilizando. Mas essa próxima batalha aí a gente só vai ver no próximo vídeo de Solo Leveling. Se vocês curtirem pra caraca aí, ó, deixar o like firmão, eu trago amanhã logo, hein, mano. Então deixa o seu like firme aí. Senão, eu vou me programar aqui pra trazer pra vocês, com certeza. Provavelmente pode ser que ainda saia essa semana, se não, segunda-feira, sem falta a gente tem um vídeo aí, beleza? Então capricha no teu like aí, dá essa moral pra gente. Eu vou fazer, eu prometo pra vocês, vocês sabem que quando eu prometo eu cumpro, hein? Tamo junto demais, família. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra ver muitas outras batalhas que vão acontecer. Jinwoo versus Thomas Andrea tá chegando. Jinwoo versus o Dong Su, mano. O Dong Su vai ser épico demais essa batalha e eu tô louco pra trazer isso pra vocês. Tamo junto demais, beijo no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!